O Futuro que Queremos, Trabalho Decente e Inclusão de Pessoas com Deficiência. É uma série documental produzida para a internet pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, MPT, Ministério Público do Trabalho, ONU-BR, Nações Unidas do Brasil e CRPD 10 Years. Com 8 episódios, essas séries mostram as boas práticas de inclusão de pessoas com deficiências diversas no mundo do trabalho em diferentes contextos no Brasil. Assistam agora. Ministério Público do Trabalho. Organização Internacional do Trabalho. Apresentam O Futuro que Queremos. Trabalho decente e inclusão de pessoas com deficiência. Episódio 5. Adequação do trabalho ao trabalhador, trabalhadora. Itabuna, Bahia, Brasil. Meu nome é Márcia. Uma mulher Patrícia, trabalha em um computador. 41 anos, sou funcionária da Trifil. Eu tive poliomielite. Atendimento administrativo, Trifil Scala. Não deu para detectar logo. Minha mãe, quando descobriu, já estava com 4 ou 5 Empurrada meses. por um colega, Márcia chega ao trabalho em sua cadeira de rodas. Necessariamente com aquela deficiência e elas não podem fazer nada. O que a gente pode fazer... Sofia Vilela de Moraes, procuradora do Trabalho, vice-coordenadora de igualdade no nossa MPT. organização social. Para vir para a empresa, tem um ônibus que a empresa disponibiliza. O ônibus me pega na porta de casa. E para voltar, Márcia, colega, eu passa o pego cartão do ponto coletivo. digital. As empresas, elas têm que ter a ideia, a importância e a noção. E isso não é só porque Imagens da fábrica elas em têm que produção. fazer. Isso está na legislação. Elas têm que impedir a discriminação da pessoa com deficiência e, portanto, devem adaptar, adequar o seu meio ambiente do trabalho. Isso significa se tornar acessível. E aí, como as necessidades Doutora Márcia são Bandini, diferentes, presidente da Associação a Nacional forma de Medicina você do Trabalho. contemplar essas necessidades, ela também pode ser diferente dependendo da condição socioeconômica desse indivíduo, de onde ele está, mais perto ou mais distante de um suporte social, de um apoio social. Um Que as funcionário empresas cego muitas caminha com seu vezes bastão pelo alegam, pátio com no sinalização processo tátil. de investigação é que ou não havia pessoas suficientes para serem contratadas, não encontraram pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência que encontraram não eram capacitadas ou qualificadas. Eu comecei a estudar com 13 anos, porque as escolas não eram adaptadas. Eu não concluí a faculdade ainda não. Fiz o curso técnico. Fiz técnico em contabilidade. Márcia e seu Há vários colega mitos atravessam a ainda, catraca pelo portão dificuldades acessível na lateral. Talvez até desculpas para o cumprimento da legislação. Portanto, a gente coloca outras obrigações, como a qualificação de pessoas com deficiência, no momento da seleção, recrutamento. Um período Letreiro. de 9 meses. A empresa colocou o Senai você para fazer um preparar os estágio. candidatos a Durante esses 9 funcionários. meses, 3 foi do curso e depois a gente ficou na empresa. Depois venceu o contrato e aí a Trifil me deu a oportunidade, de voltar, de me efetivar. Veio a Márcia, que a gente chamava pequenininha, né? Sônia Arouca, coordenadora E de entrada única a gente Trifil se Scala. adaptou a ela. A transformação ou a adaptação do trabalho ao trabalhador e não o contrário. Foi quando eu cheguei aqui, Márcia não no tinha escritório adaptação, só tinha digita um e banheiro olha a tela de um adaptado. computador. Um ônibus que eles pediram com adaptação, que não tinha adaptação. A máquina de xerox também aqui era alta. Aí Sony pediu que baixasse a mesa. Então a grande mensagem da diversidade é como é que você pode Reinaldo considerar Bugarelli, sócio-diretor essa da Chai diversidade Consultoria e humana, Educação. em tudo que você faz, no jeito de se comunicar, no jeito de se relacionar, no jeito de pensar, no jeito de Cenas pensar de as vários máquinas, espaços da os fábrica. postos de trabalho, os equipamentos, os espaços físicos. Porque o deficiente, ele é um ser colega humano, empurra a como cadeira de qualquer Márcia que com tenha velocidade, qualquer brincando com perfeição, ela. né? O fato dele ter algumas limitações, isso não impede dele trabalhar, dele estudar, dele estar convivendo no meio da sociedade. Eu recebi um benefício antes. Aí eu escolhi ficar no trabalho. Porque para mim, melhor eu estar trabalhando. Mostrar que eu tenho capacidade de trabalhar. Não sou eu, como qualquer outro deficiente. Tem capacidade, a gente só não tem Atenta, ela oportunidade. recebe alguns papéis de mais de um Essa colega. situação pejorativa de pensá-las como pessoas incapazes, elas se esforçam. Elas estão lá pontualmente, elas são sim produtivas. Eles são tão produtivos quanto qualquer outro. Belmiro Inácio, gerente industrial, Trifil Scala. Até excedem as nossas expectativas. Ela traz também diferenciais para a própria Marta pessoa. Gil, pra consultora na área de autoestima. inclusão. A pessoa
ela ganha o salário, se ele ou ela, se quiser casar, se quiser Márcia se serve morar no refeitório. sozinho, criar o filho, ajudar a mãe, enfim, a pessoa se sente produtiva, se sente útil. O grande desafio não é cumprir o artigo 93 da Lei 8.213 e, portanto, evitar uma multa. É as pessoas cumprirem de forma espontânea. É agregar, é incluir. Agora eu sou reconhecida, porque antes só vivia em casa, esperava o dia do benefício, ia na rua, pegava o salário e vinha para casa. E agora não, agora eu saio, conheci mais pessoas, que isso que é importante para o deficiente, ele interagir entre a sociedade. Quando Márcia engravidou, Foto de Márcia grávida. para mim foi uma surpresa, né? Era um desejo dela, mas eu imaginar, meu Deus, Márcia pequenininha, eu ficar, meu Deus, um dia que vai ter uma barriga nessa menina. Eu tenho 2 filhos, um rapaz de 21 e um bebê de 1 ano e 9 meses. Isso é minha paixão. Tá aí Pedrinho já com 1 ano e 9 meses, já fazendo a correr. Foto do bebê de Márcia. Márcia transita pela fábrica em sua cadeira de rodas. 2 colegas estão com ela. Para os empresários que não tenha medo, que contrate, dê uma oportunidade. O que a empresa me oferecer, eu tô aqui para encarar. E pensar em crescer mais, né? Busco por isso. Márcia sorri satisfeita. Uma vez eu fiz uma pesquisa numa multinacional com pessoal de chão de fábrica e que tinha contratado pessoas com deficiência e o pessoal, o RH da sede, queria saber o que estava acontecendo. E aí eu fui lá e comecei a conversar com o pessoal, com os operários mesmo, e um deles me disse o seguinte: eu sempre gostei de trabalhar aqui, eu tenho muito orgulho da empresa e tal, mas depois que chegaram os colegas com deficiência, eu me sinto melhor ainda, porque eu sei que acidente às vezes acontece, ninguém quer, mas enfim, faz parte da vida, né? E eu sei que se acontecer um acidente comigo, a minha família não vai passar necessidade. Eu vou continuar tendo o meu emprego aqui, porque a empresa contrata pessoas com deficiência. Então, obviamente, esse funcionário não só ele trabalha mais, ele tem toda uma dedicação, né? Ele veste a camisa da empresa como o clima todo, né? É muito melhor. Então, a gente sabe que quando a gente tem um clima institucional bom, positivo, a produtividade também aumenta. Créditos na tela. Agradecimentos especiais àqueles e aquelas que generosamente compartilharam suas experiências e suas vidas para a realização dessa série. Realização: Ministério Público do Trabalho. Organização Internacional do Trabalho. Apoio: Nações Unidas no Brasil. CRPD 10 Years. Disability Rights are Human Rights.